Vamos lá. Então, aula passada a gente viu arrays, né? Muito bem. Vou mostrar quando que a gente vai usar a orientação objeto, o que que ela resolve pra gente. Imagina que eu tenho um cadastro de várias pessoas, por exemplo, pessoa 1, e eu preciso ter o nome dela, sei lá, Igor, a idade dela, 29, e sei lá, o ano que nasceu. Ou o documento dela, sei lá, CPF, lá, alguma coisa assim. E daí eu quero ter essa mesma coisa para a segunda pessoa, pessoa 2. Vamos usar aqui Bruno, 40 anos e qualquer número aqui. Beleza? Isso é uma forma de organizar os dados. Só que aqui nada diz para mim o que que é o que. Isso aqui é nome, isso aqui é idade, isso daqui é o que. Então, para eu acessar esses caras de forma em um array, se eu quiser pegar o nome do primeiro, eu coloco pessoa 0, né? Opa, pessoa 1, 0. Ó, se eu rodar, eu vou ter o nome do Igor. Beleza? Se eu quiser o nome da segunda, então vamos fazer um print bonitinho aqui. Vou colocar um F aqui. Vou colocar aqui, ó. O nome é pessoa 0. É... A idade é pessoa 1. Pessoa 1. E o documento qualquer é. Opa. É pessoa 2. Pessoa 1, 2. Beleza? Então se eu rodar isso aqui, ele vai colocar para mim aqui, ó. O nome é Igor, a idade é 29 e o documento é esse cara aqui. Beleza, aí eu quiser fazer isso para segunda pessoa, eu venho aqui, troco tudo que é pessoa 1 para pessoa 2. Beleza? Então se eu rodar, vai estar lá. O nome é Igor, idade lá, 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 blá, 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 blá. Mas imagina que eu estou mexendo nesse código e eu tenho milhares de outros dados aqui. Como que eu vou identificar o que é o que? Tem como vocês criarem dicionários, eu vou ensinar isso para vocês depois, mas a gente vai ver a orientação objeto antes. Então, como que a gente resolve esse cara aqui de forma decente? Eu vou comentar eles aqui, eles estão como comentário, eles vão ser ignorados. E eu vou instanciar uma classe. O que que é uma classe? Uma classe é uma instância que guarda é, características de algo. Por exemplo, eu quero criar uma classe chamada pessoa. Então vou colocar classe pessoa, letra maiúscula, abre parênteses, fecha parênteses aqui, dou enter e eu tenho que declarar quais são os itens que eu vou ter nela. Por exemplo, o primeiro cara que eu tinha aqui era nome, né? Então a pessoa tem nome. Vou colocar aqui, ó, nome. E tem idade também. Vou colocar aqui, sei lá, 0. E vou colocar documento, igual a uma string vazia. Beleza? Então, isso é uma classe pessoa. Agora eu vou mostrar como que isso aqui são atributos. São atributos. E eu vou mostrar agora como que a gente acessa esses caras. E como que eu instancio uma classe. Por exemplo, vou ter lá meu pessoa 1, vai ser igual a pessoa classe. Aí ele está instanciando pessoa igual a classe. Agora, se eu pegar esse pessoa 1 aqui e apertar ponto, ó, eu vou ter documento, idade e nome. Então, se eu acessar esses caras ou alterar esse cara, por exemplo, documento nome igual a Igor, eu consigo alterar o atributo nome para Igor. E pessoa 1 vai estar carregando esse cara. Então, pessoa 1, se eu der um print aqui, print pessoa 1.nome, ele vai me dar o nome. Olha lá, Igor. Beleza? A mesma coisa com todos os atributos que eu criei aqui. Por exemplo,
nome, aí eu tenho idade e eu tenho documento. Olha lá. Como eu não coloquei nada nesses aqui, ele não veio nada, ele só veio o nome e a idade. Mas aí eu posso definir. Pessoa nome igual a 1, pessoa idade igual a 29 e pessoa.documento igual a... Opa, pessoa 1.documento. Igual a tanto aqui. Beleza? E daí cada um desses eu vou imprimir aqui. Olha lá. Igor, 29 e blá blá blá. Além do mais, uma classe ela é composta tanto por atributos e métodos. Lembra quando vocês estavam utilizando lista? Que você, por exemplo, tinha uma lista aqui, e daí você coloca lista ponto isso tudo aqui. Isso aqui são métodos. A gente vai aprender como que declara isso. E isso daqui é um objeto. Esse aqui ele instanciou ele, é como se fosse uma pessoa, só que nesse formato. O Python entende que isso aqui ele vai instanciar um tipo vazio da classe lista. Ó, lista. Isso aqui é um objeto. É como se tivesse em algum lugar tá isso aqui, ó. Beleza? Tá. Então, opa, pessoa. Nossa, pessoa, não se perca. Pessoa. Então eu tenho esses três caras aqui. Se eu não definir esses caras aqui, ele vai definir o valor padrão deles dessa forma aqui. Beleza? Agora, isso são atributos. Agora eu vou mostrar como que faz métodos. Então vocês já sabem como fazer. São funções. Então vocês vão declarar ela dentro da pessoa, da classe pessoa. Aí você vai colocar def e vai dar o nome. Por exemplo, vamos criar uma função que imprima bonitinho esses caras aqui. Aí eu vou fazer assim, ó. Pessoa1.print. Aí ele vai imprimir esses nomes bonitinho que nem tava aqui, assim, ó. Beleza? E eu vou mostrar como que você acessa esses caras aqui dentro. Porque é diferente, não é dessa forma aqui. Então vamos lá, vamos chamar ela de print aqui, ó, nosso método. A gente está escrevendo nosso método print de pessoa. Então pessoa aqui, pessoa 1 vai ter o método print. Beleza? O que eu preciso? Aqui dentro tem um cara que eu vou chamar de self. Todos os métodos que vocês fizerem tem que ter ele, tá? É com ele que vocês conseguem usar esses outros caras aqui. Ou outras funções, beleza? Aqui dentro vocês usam self, aqui fora não. Então self, como que eu acesso o nome? Self.nome. Ou seja, self é eu mesmo. Ele consegue acessar os caras aqui de dentro dele mesmo, entendeu? Da instância dele. Então, self.nome, eu consigo fazer self.idade. Então eu consigo chamar o nosso comando print, que é o nosso print que a gente conhece, que é esse cara aqui. Vou copiar ele aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Em vez de ser pessoas, é o nome da pessoa, eu vou colocar self.nome. Aqui eu vou colocar self.idade. E aqui eu vou colocar self.documento. Beleza? Então eu vou tirar esses caras aqui, porque eu não preciso mais, eu só tenho um comando print, ó, que ele faz tudo isso para mim. Eu vou rodar e vai estar aqui, ó. O nome é Igor, a idade é 29, o documento é blá blá blá. Se eu vier alterar esse cara aqui, ó, sei lá, e rodar de novo, ele vai alterar esse cara ali, beleza? Então ele instancia a classe, ele preenche os carinhas e ele manda o print. Tá. Concorda que uma pessoa que possa participar desse conjunto de informações que eu estou juntando tem que obrigatoriamente ter esses caras. Então eu quero passar esses caras aqui, ó, para eu não ficar definindo aqui, ó. Então eu vou declarar pessoa 1 é igual a pessoa, aí aqui eu vou passar nome, idade e documento. Beleza. Agora, como que eu atribuo esses caras nesses caras aqui? A gente tem um método chamado def_init. Basicamente, ele é um construtor. O que é um construtor? Toda vez que iniciar essa classe aqui, quando instanciar essa classe,
esse método aqui vai ser chamado automaticamente. O Python chama ele, tá? Aí aqui eu vou ter self, aí eu vou ter vírgula. Vou ter nome, idade e documento. Perceba que esse cara não é o mesmo que esse, tá? Para eu acessar esse cara aqui tem que ser com self. Self.nome. Aí o que eu vou fazer? Eu preciso atualizar esse cara. Então eu vou chamar o self.nome igual a nome. O nome que está passando aqui, ó, por parâmetro, ó. Igor, aí ele vem aqui e vem aqui. O primeiro parâmetro aqui, ele é ignorado, tá? Vocês não preenchem ele, é o Python que preenche ele, mas sempre tem que ter, que é o método. Lembra disso? É com eles que a gente consegue acessar esses caras. Então, self nome igual a nome, self.idade igual a idade que ele está passando, e self.documento igual a documento. Beleza? Então eu vou passar dessa forma. Vou passar dessa forma e eu já vou logo chamar pessoa1.print. Então, olha lá. O nome é Igor, a idade é 29, o documento é 9999. Beleza? Tirando isso aqui. Basicamente, orientação a objeto é isso aqui. O que mais que a gente consegue fazer com isso? A gente consegue herdar isso de outras classes. Por exemplo, imagina que eu tenho uma classe. Deixa eu pensar. Sei lá, vou ter uma classe chamada class funcionário. Essa classe funcionário vai ter tudo isso aqui que esses caras têm e vai ter salário. Então eu vou pegar esse aqui, pessoa, eu vou colocar aqui, ó, na declaração da classe funcionário. E ele vai automaticamente ter todos esses caras aqui, é como se eu fizesse isso e fizesse isso aqui, ó. Copiasse tudo isso aqui que está aqui e colasse aqui. Mas aí ele já vai colocar isso para mim aqui automaticamente. E daí eu vou ter um def init, né? Olha lá, ele completou para mim, ó. Aí o que que faz esse init aqui? Porque eu vou passar, eu vou instanciar funcionário, agora não vou me instanciar pessoa. Eu tenho que passar o nome, a idade e o documento. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai chamar a classe que ele está herdando aqui, ó, pessoa. E como que você chama isso? Com o comando super. Parece confuso aqui, né? E daí você chama super, que é essa classe aqui, que ele está passando aqui, e vai chamar a classe init dela e vai passar os valores que ele está passando para ela ali. Nome, idade, documento. Então, se eu chamar aqui, ó, funcionário e dar play, olha lá, o nome é Igor e a idade é 29 e o documento é 999. Vou criar mais uma classe aqui, def exibe, sei lá, exibe salário. Self, dois pontos. Vamos dizer que o salário dele é fixo em 20, sei lá, R$ 2.000. Vou colocar em string. RS 2,00. Beleza? Aí eu vou dar um print e eu vou dar um pessoa 1 ponto exibe salário. Exibe salário. Eu vou rodar. Olha lá, o nome é Igor, a idade é 29, o documento é 9999. E o salário é 2.000. Então eu colocaria o salário é 2.000. Beleza? Isso que eu expliquei agora aqui é um pouquinho à frente, mas é só para vocês saberem o que dá para fazer com isso. E o resto que vocês vão fazer é tudo métodos dentro desses caras. Então eu vou apagar esse cara aqui, tá? Para não confundir. Já confundi vocês. Tirar esse cara aqui. Então beleza. Eu consigo. Não preciso declarar esses caras aqui, tá? Porque eles são obrigatórios na hora da construção aqui, ó. O que que acontece se eu não passar um dado aqui? O que que vai acontecer? Para erro? Vamos ler o erro. Erro na linha 18, aqui. Pessoa igual a pessoa, blá blá blá. Type error. Pessoa init missing one required position arguments. Documento. Então o que que está faltando? Documento. Então teria que colocar o documento. Beleza? E deixa eu pensar. Isso aqui é interessante. Imagina que
Se eu não passar o nome, eu quero que ele coloque automaticamente, por exemplo. Se nome está definido, eu quero que seja nome, senão eu quero que seja blá blá blá. Eu não sei se dá pra fazer isso no Python. Não dá. Beleza. Então seria mais ou menos assim, ó. If nome diferente de. Não, o que eu tô fazendo? Aqui, ó. A gente coloca esse cara aqui por último. Todo cara que tiver valor default fica por último. Então a gente vai alterar a ordem aqui, tá? A gente não vai passar o nome antes. Vai ficar assim. Só vou trocar a ordem aqui, beleza? Só troquei a ordem. Ó. O nome é Igor, idade 29, blá blá blá. O que acontece? Eu não quero passar o nome. Olha lá, ele vai dar erro. Aí eu quero colocar um valor default aqui, ó. Vai ser. Eu coloco um igual aqui, fulano. Isso serve para método também, tá? Então, ele vai preencher a idade, que é obrigatório, documento que é obrigatório, e nome é opcional. Se ele não preencher o nome, vai ser fulano. Então, eu vou dar play. Olha lá, o nome é fulano, a idade é 29, o documento blá blá blá. Se eu quiser passar o nome, Igor. Olha lá, o nome é Igor, a idade é 29, o documento é blá blá blá. Beleza. Exercício. Abra um Sésamo. Abra um arquivo Python aí, chamado carro. Então, aqui eu vou escrever o exercício. Criar uma classe chamada carro com os atributos. Deixa eu colocar aqui, ó. Atributos. Opa. Atributos. Isso aqui é métodos. Então, esses são os atributos, blá blá blá. E esse aqui são os métodos. Então, só tem um. Então, criar uma classe chamada carro com os atributos cor. Peraí. Com os atributos modelo, cor, nome, modelo, cor e ano. E criar um método chamado buzina que imprime na tela buzina. Beleza? Então esse é o exercício. Vocês podem colar do meu código aqui, tá? Eu vou copiar ele e colar no Discord também. Beleza. 10 minutos. Deixa eu deixar assim.
Peliusa, todo mundo conseguiu fazer? O Murilo me mandou o código no privado. Ah, tá. Então, Murilo, lembra que eu falei pra você? Todo método tem que ter o que dentro, por padrão. Isso. Isso, Thiago. Só criar, em vez de criar um print, cria um chamado buzina. E aí você chama carro1.buzina. Mas é isso aí. Não me lembro. O self. Então, aqui na minha tela. Todo método tem que ter o self por primeiro. Mandou também. Deu certo o teu código, Fernando? Não tá faltando aspas ali? Os argumentos que você passa? Boa. Conseguiu fazer isso? Beleza. Esperar então. Daqui pra frente, a maioria das coisas que a gente for fazer é só com orientação a objeto, tá? Então, tudo que a gente for criar vai ser um objeto. Vamos colocar seus atributos, seus métodos, organizar, separar em arquivos. E aí, tudo que a gente for fazendo, a gente vai importando o que a gente precisa e organizando tudo. Vou criar estruturas de pastas e tudo. Para muita gente, orientação a objeto é um monstro, tá? Um monstro de sete cabeças. Mas é que tem linguagens como Java, por exemplo, você não consegue ensinar programação direto para a pessoa sem ensinar orientação a objeto. Então, basicamente, as pessoas começam com orientação a objeto, depois aprende tudo aquilo que a gente aprendeu. É um pouquinho mais complicado para entender, sabe? Ah, tá. Daí você vai chamar carro1.usina. O teu carro 1 que mantém. Sempre que quando for instanciar uma classe, coloca a primeira letra maiúscula dela, tá? Para vocês não confundirem. Que variável a gente coloca minúsculo. Daí classe coloca a primeira letra maiúscula.
Aí para invocar os métodos de dentro dela é só chamar o método que você nomeou. Seja buzina, aí seria aqui, buzina, ou print, ou qualquer nome que você deu. Pô. Isso mesmo, Thiago. Tá. Enquanto a Isa vai terminando ali, eu vou criar uma classe que é a nossa famosa calculadora. Tinha aqui calculadora. E nós temos esses caras aqui, né? Eu vou alterar ela para usar a orientação a objeto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma classe chamada calculadora e a gente vai colocar todos esses caras aqui para dentro da calculadora. Beleza? Aí aqui eu tenho um main aqui, né, que era o nosso arquivo principal. Como que eu faço para que agora se eu rodar ele aqui, ele vai dar ruim, ó. Olha lá, vai dar erro, ó. Cannot import name soma from calculadora. Então o que a gente vai fazer? Import calculadora. Não, na real aqui, ó. From calculadora, import calculadora. Acho que é isso. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma instância igual a opa, calc, vou chamar ela de calc. Ela recebe uma calculadora nova.
Ela instanciou esse cara aqui, tá? Calculadora é o nome do arquivo e calculadora é o nome da classe. Então, from arquivo calculadora, importar a classe calculadora com C maiúsculo. Eu poderia chamar esse arquivo aqui de, sei lá, é porque math já tem, tá? Será, sei lá, my math, beleza? Então daí ficaria my math, para ficar menos confuso. Então, from my math, porque existe o math já, tá? My math import calculadora. Aí eu vou instanciar calc em calculadora. E aí eu consigo chamar calc ponto todos os métodos aqui, ó. Div, soma, tudo. Soma A e B. Calma aí, tem o gato. Ah, tá. Lembra que. Você viu o que acontece quando eu não coloco o self? Aqui, ó. Ele tá esperando um argumento só. Ele acha que esse cara aqui é o self, ó. Então o que eu preciso fazer? Em todos esses caras aqui, ó. Dica para quem está usando o VS Code. Você seleciona o que você quer, aperta Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D até você selecionar tudo que você quer igual aqui, ó. Aí você coloca self, vírgula. Agora sim, ó, na hora que eu chamar esse cara aqui, ó, ele vai esperar A e B. Beleza? Então eu vou colocar do 1 e, sei lá, 10. Aí eu vou rodar. Ele não vai fazer nada, porque eu não mandei imprimir, né? Aí eu posso colocar esse aqui, print. Aqui, ó. Olha lá, 11. Aí eu posso chamar todos os outros métodos. Que é soma, sub, multi e div. Aí eu altero os valores aqui, sei lá. E aí eu rodo. E aí eu tenho meus carinha. Beleza? Então imagina que eu criei uma calculadora, que ela faz todos esses caras aqui, e de acordo com o que eu digitar ou fizer o meu programa, eu consigo usar ela dessa forma. Então tudo que é complexidade vai estar aqui, ou em outras classes, que essa aqui também pode chamar outros arquivos, tá? E aqui eu só vou utilizar ela. Então instancio assim, e eu chamo os métodos dela. Beleza? É... Deixa eu passar um exercício para vocês. Deixa eu pegar aqui no background. Ok, ó, é um problema bem simples. A maioria dos problemas vocês não vão querer usar a orientação objeto. Mas quando vocês estiverem montando um sistema e alguém precisa ler aquilo, isso aqui é documentação, tá? É documentação para programador. Porque, por exemplo, você está usando aqui. Eles, é uma calculadora, então provavelmente tem métodos nela, né? Daí eu vou colocar calc, ponto. Aqui, ó, tem 4 métodos, ó. Aí eu vou passar o mouse em cima, ó, ele vai falar, ó, def soma, ele recebe A e B e retorna. Isso, esses N's aqui, a gente vai aprender a tipar eles, tá? Porque ele está falando que ele retorna qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa e retorna qualquer coisa. Mas a gente pode definir o que a gente quer, tá? Depois, próxima aula, eu vou ensinar isso para vocês. Então isso é documentação, tá? Então é muito bom ver um código assim.
Tipo, tá escrito aqui, ó, def soma. Se eu chamar o método soma, tem dois parâmetros passando, o que dá para deduzir? Que ele vai somar os dois caras. A mesma coisa de subtração. Só sub é ruim, tá? É um nome ruim. Então, o melhor seria subtração. Ou subtraction. Multiplication e division. Aqui eu só era um exemplo, então é isso aí. Mas quando você for escrever um sistema e tiver tudo bonitinho assim, ó, e usando assim tudo bonitinho, é muito fácil de ler e entender o que está acontecendo. Mesmo sem saber programação aqui, você consegue bater o olho e tentar mais ou menos entender o que está acontecendo. Tipo, vendo o resultado e vendo o código. Então, orientação a objeto é um paradigma para organizar código, beleza? Se você pegar linguagens como Java, C Sharp consegue fazer script agora. Mas Java, por exemplo, que é fortemente tipado, tudo é tipo, tudo é classe, tudo é método e é atributo. Você só consegue fazer as coisas dessa forma, você não consegue fazer as coisas assim, diretamente. Você precisa ter uma classe para fazer tudo. Até para você mandar um Hello World, você precisa de uma classe e um método. Beleza? Tá. O exercício é esse aqui, ó. Se vocês fossem fazer ele de forma simples, é muito simples fazer ele, tá? Mas eu quero que vocês utilizem ele fazendo classe. Então, o que basicamente vocês vão precisar? De uma classe chamada Papai Noel. Ela tem que ter o método. Na real, vocês podem instanciar já o valor que vocês lerem pelo, pelo, pela instanciação da classe, por exemplo, calculadora, você ia colocar aqui, ó, 5. E aí você pegaria esse cara e fazia o que você precisava lá dentro, beleza? Deixa eu compartilhar o exercício aqui. Ó, Papai Noel está brincando com seus doentes para entretê-los durante a véspera do Natal. Provavelmente algum de vocês já fizeram esse exercício. Mas aqui, ó. A brincadeira consiste nos elfos escreverem números em pedaços de papel e colocarem no gorro do Papai Noel. Após todos terminarem de colocar os números no Noel, sorteiam um papel e aquele número apresenta quantos Rou o Noel deve falar. Seu trabalho é ajudar o Papai Noel montando um problema que mostre todos os Rou que ele deve falar dado o número sorteado. A entrada é composta por um número inteiro, representado por quantos Rous serão falados por Papai Noel. A saída é composta por todos os Rous que o Papai Noel deve falar, separados por um espaço. Após o último Rou, deve ser apresentado uma exclamação encerrando o programa. Então ele colocou 5, tem que sair 5 Rous separados por espaço e exclamação. O exercício é que vocês consigam fazer isso com orientação a objeto, criando classe, criando método, criando atributo, beleza? Vai ficar bem maior do que fosse só você colocar ali, pega input, coloca e multiplica e coloca exclamação. Sim, vai ser. É mais complexo, mas aí é organizado e é isso que a gente está fazendo. Esse é o exercício, beleza? Eu mandei no chat o exercício e eu vou pegar mais um também. Vou pegar um aqui. Qualquer. Tinha um muito bom pra isso, mas eu não lembro qual que é. Bom, vai ficar esse e eu vou achar o outro exercício qual era e eu mando pra vocês, beleza? Então a aula de hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida,